Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na sua TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural da Unimed Santa Maria, cuidar de você, este é o plano. Pampeiro, família feliz. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Hospital Astrogil de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua. E a partir de hoje, a nossa querida Ótica Noal. Agradecer a direção da Ótica Noal por estar confiando no nosso programa, nos auxiliando, divulgando as questões de saúde aqui de Santa Maria. Eu tenho uma ligação muito grande com a Ótica Noal, os óculos todos são feitos nesta ótica há muitos anos e vejo o trabalho dessa ótica de uma forma séria. Eu gosto muito e estou muito contente nesse momento contar com o apoio da Ótica Noal. O nosso endereço para perguntas é saúde@santamaria.tv.br. Você pode conferir nossos programas de forma inédita no sábado ao meio-dia, no domingo ao meio-dia e durante a semana em horários intercalados. Hoje nós vamos conversar com o fisioterapeuta Rodrigo Daronchi. O Rodrigo exerce sua atividade em Santa Maria, formado aqui na nossa Unifra, dentro das Cefas, dentro dos consultórios das Cefas. E ele tem, na sua especialidade de fisioterapia, algumas particularidades que nós vamos discutir hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente, para nós conversarmos da tua especialidade. Por que você escolheu esta tua especialidade que você está exercendo dentro de Santa Maria? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Essa especialidade, desde a época da faculdade, eu nunca esqueço, quando eu estava no quarto semestre da faculdade. E, na verdade, uma coisa faltou nós dizermos para nós iniciar o programa. Qual é a especialidade que tu tens, né? Sem isso, nós já vamos conversar de que Com jeito, certeza. né? Porque é diferente. Nós temos, dentro da fisioterapia, vários ramos da fisioterapia. Hospitalar, nós temos os fisioterapeutas que fazem pilates, outros fazem tantas outras, e ele se dedicou a este ramo da fisioterapia, que é extremamente interessante, por isso que eu o convidei aqui para nós discutirmos. Eu sou especialista em osteopatia, né? A osteopatia, no Brasil, ela é muito nova, mas na verdade a osteopatia, ela foi criada no século XIX, por um médico americano. E nos Estados Unidos é uma especialidade da medicina. Especialidade médica. Isso. E em alguns países da Europa, tu tem a faculdade de osteopatia. Então, na verdade, me dedicar nessa área vem desde a época da faculdade. Eu, desde o quarto semestre, quando eu tive contato, que se chama, na verdade, terapia manual, que são técnicas que usam as mãos. Portanto, você não usa equipamento em primeiro lugar, só usa as mãos? Só uso as minhas mãos. As minhas mãos é o meu diagnóstico e a minha ferramenta de trabalho todos os dias. Então, na verdade, desde o quarto semestre da faculdade, eu sabia que eu já não queria trabalhar com físico convencional, que a gente fala. Que é a física de aparelho, que é válida, como de determinadas situações, mas... Não só válida, como importante. Como importante, verdade, com certeza. Vamos com lá, certeza, né? isso, com certeza. Mas é uma coisa que desde o quarto semestre eu me dediquei durante a faculdade. Eu já saí da faculdade e já emendei minha especialização, que foi 2 anos. Sabendo o que tu queria. Já sabendo. Eu nunca escondi nenhum dos professores meus da faculdade que eu queria trabalhar com essa área. Até no início eu me lembro que tinha alguns professores, não, tu não pode sair da faculdade já sabendo o que tu quer, tu tem que sair com o ramo aberto. E eu falei, mas eu sei que eu quero trabalhar com isso, eu tinha certeza, e quanto mais eu estudava ali, antes de estar formado eu já lia, já estudava. Hoje em dia, não, apesar de ser novo, mas há 6 anos atrás, não se tem a facilidade hoje com celular, tecnologia, tu consegue acessar qualquer lugar. Mas eu já gostava muito de estudar essa área. E graças a Deus já terminou minha faculdade, 2 meses depois eu já comecei minha especialização, que durou 2 anos. Aí todo mês eu ia para Porto Alegre. E graças a Deus, quanto mais eu estudava, mais eu gostava. Muito bem, isso é extremamente importante para qualquer profissional, não é só na área de saúde, não é na fisioterapia, na medicina. Nós temos que fazer o que a gente realmente gosta. Se a gente fizer na nossa execução de tarefas, no nosso labor,
atividades que a gente não é feliz, realmente aí vai acontecer o quê? Vai acontecer as dores osteomusculares sem um diagnóstico preciso. Com certeza. Vamos começar a discutir sobre isso. Há possibilidade de dor sem patologia? É muito interessante a pergunta, porque não necessariamente tu precisa ter uma alteração da imagem, ter uma osteoartrose, um raio-x mostrando uma osteoartrose para ter uma dor no joelho. A dor ela pode ter vários fatores, ela pode vir de uma alteração muscular, de uma alteração a nível de parte química do paciente, aí tudo depende da investigação. Então o que a gente vai tentar com a osteopatia é identificar o fator causal disso aí. Mas realmente, tu não precisa ter uma alteração na estrutura, a estrutura está comprometida para ter um sintoma naquela estrutura. Tu sabe, Rodrigo, eu sou médico do trabalho e quando eu vejo os nossos pacientes com patologias do labor, com dor, esta é a grande dúvida que o nosso trabalhador tem. Doutor, o senhor não vai pedir nenhum raio-x? Ah, e às vezes tu sabe que essa dor lombar, essa dor cervical que esse trabalhador tem, não vai ser detectado absolutamente nada no raio-x. Né? Então, essa ideia que para fazer um diagnóstico de dor tem que solicitar exames complementares, isso é verdadeiro? O que tu pensas? Olha, o que eu penso disso, eu vou dar um exemplo, uma realidade nos Estados Unidos. Tá? Eu trabalho com osteopatia, que tem algumas similaridades com algumas técnicas de quiropraxia. Nos Estados Unidos, tu vai ver, primeiro profissional de dor, paciente com dor lombar, o primeiro profissional que ele procura é o quiroprata. Não tendo resultado a quiropraxia, ou os ajustes, seja o que for, aí sim vai procurar o médico, porque aí provavelmente aquela estrutura está alterada e precisa de uma atenção maior. Mas aqui a ideia é o inverso. Primeiro faça o diagnóstico morfológico, tá, através de imagens, principalmente, ou de eletromiografias, ou imagens, para depois começar o tratamento. É isso? Isso. Aqui no Brasil, vamos dizer que a realidade que a gente vive, e principalmente em Santa Maria, normalmente o que acontece é que qualquer dor que a gente faz o quê? Busca o médico. Aí o paciente já quer medicamento, quer exame, e na verdade muitas vezes isso é realmente necessário, mas muitas coisas tu excluiria se tu fosse num profissional que trabalhasse, ou um fisioterapeuta, ou alguém que trabalhasse com técnicas de terapia manual, principalmente com osteopatia, né? Porque muitos problemas a gente consegue resolver, ou solucionar, ou dar um alívio para o sintoma, e quando não consegue, aí sim, tem que procurar um médico, um reumato, um endócrino, aí depende da alteração que a gente acredita que o paciente possa estar Vamos começar assim. Existem trabalhos que dizem que todos os seres humanos vão ter pelo menos uma ou duas crises de lombalgia intensa na sua vida, tá? Que são dores importantes, que muitas vezes não conseguem fazer atividade nenhuma, até mesmo caminhar, às vezes com uma dificuldade que tem. Você prega, por exemplo, então, antes de fazer um diagnóstico médico, tentar fazer um diagnóstico de outra forma? É isso que você está dizendo? Basicamente é isso. O que eu quero dizer? O que a osteopatia e a fisioterapia moderna tem que tratar? O que o fisioterapeuta trata? Ele trata mecânica do movimento. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo do ombro. Um dentista, por exemplo. O movimento do dentista ele vai usar muita abdução do ombro. Isso. A abdução do ombro, basicamente, existem várias articulações que tem que cada um ceder um pouquinho para o ombro mexer. Durante a nossa vida a gente vai criando alterações, bloqueios, seja muscular, por um motivo ou por outro, e aí acontece o quê? Alguma dessas articulações para de movimentar e outra vai ter que assumir. Compensar. Exatamente. E aí aí. nesse problema de compensação, que quem compensa acaba sendo sobrecarregado. Aí o supraespinhoso muitas vezes acaba sobrecarregando porque tem que fazer mais força. Resumindo, às vezes a escápula, vulga paleta que o pessoal fala, que não é uma articulação verdadeira, a gente tem muita dor nas costas muitas vezes. Ela acaba bloqueando ou contraturando, ou o termo que o pessoal usa, o vulgo embolado, que seria uma contratura muscular, acaba prendendo muitas vezes a escápula. E quando vai fazer a abdução, a escápula tem que girar. Se ela está presa aqui, o que vai acontecer? Tua glênula humeral, teu supraespinhoso está aqui em cima, ele vai ter que fazer muito mais força para abduzir essa escápula. E aí, vai dar dor. Exatamente. Aí no futuro pode surgir o quê? Uma tendinite, uma tendinopatia. Tá? Bom, quando tu fala em tendinite, na verdade, eu fico até assustado, porque nós médicos do trabalho, por favor, quando é um diagnóstico de ortopedista, um diagnóstico de um fisioterapeuta, colocando que é Leri Dort, tendinite pelo esforço repetitivo dentro do seu labor, dentro do seu trabalho,
E muitas vezes isso a gente vê esse equívoco também, até mesmo dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e do INSS, da mesma forma, sem conhecer a empresa, começam a fazer um diagnóstico desse tipo. Tendinite existe, é uma patologia, mas tem que se fazer o diagnóstico. E principalmente afastar se é ocupacional ou não ocupacional, não é isso? Isso. Mas a tendinite, você trataria também dessa mesma forma que você trata? Aí que está a grande diferença da osteopatia que eu considero. O que a gente busca na osteopatia? Quando tem uma tendinite, o que quer dizer uma tendinite? Uma inflamação no tendão. É isso. Só que a primeira coisa, para esse tendão inflamar... Tem que ter uma causa. Aí que está. Eu vou dar um exemplo que eu dou todo dia na clínica, porque eu acho que na clínica, quando o paciente busca a gente não pode entrar em termos muito técnicos para ele não entender. Então, um exemplo que eu sempre dou na clínica, imagina assim, Beltrame. Eu entro aqui na tua sala e tem uma poça d'água, tá? Tua poça d'água tá tendinite, é teu sintoma. O que a nossa medicina e muitos tratamentos vão fazer? Vão direto limpar a poça d'água. Mas na maioria das vezes essa poça d'água surge por algum motivo. Uma infiltração no teto, na parede. Não adianta secar aqui. Exatamente. A gente vai ter que secar aqui. Mas antes de sair focando ali na inflamação, se está inflamado, está sobrecarregado. Mas por que sobrecarregou? E aí que a osteopatia tenta fazer. Por exemplo, que eu dei do ombro. Às vezes essa inflamação no ombro pode estar vindo da alteração da escápula. Ou às vezes a gente tem um músculo chamado grande dorsal, que nasce lá no quadril e se insere no ombro. E se esse músculo está espasmado, ele vai deprimir teu glenoide. O que quer dizer isso? Tu vai ter que fazer mais força para erguer o braço. E isso pode fazer o quê? Sobrecarregar. E com o movimento repetitivo, aí sim causar uma tendinopatia ou uma alteração. Movimento repetitivo, por exemplo, do Margaref, o que está lá no frigorífico cortando a carne nessa posição. Indiscutivelmente ele vai ter patologia do ombro se trabalhar muitos anos naquele local, se não tiver compensação. É isso, entende? Então não é somente dizer, olha, se tu trabalha lá no frigorífico, você tem doença no ombro de 100%. Não. Se ele compensar o tempo, ou fazer uma fisioterapia, ou fazer descanso durante a sua jornada de trabalho, é lógico que ele não vai ter, mesmo tendo uma atividade repetitiva, sim. Eu acho perfeita a colocação que tu fez, porque isso é uma coisa que eu pego, não todo dia na clínica, mas quase diariamente. O paciente chega assim, Rodrigo, eu faço todo dia o mesmo movimento, é por isso que eu tenho alteração. Eu falo, não, porque é multifatorial. Se fosse por isso, muito bem, todo dentista teria problema de ombro, todo bancário teria dor, e não são todos que têm, porque é multifatorial. Alguns o corpo se ajusta melhor, outros o corpo se ajusta de forma errada. Porque o que tu é hoje é o somatório do jeito que tu vive. O jeito de ficar sentado, se tu faz atividade física, tua parte química. Então não dá para botar a culpa só ali. Só o sobrepeso é o causador da dor no joelho, não. Ele é um fator. E o somatório de fatores, e isso sim que acaba gerando a alteração. Interessante essas colocações tuas, Rodrigo, porque eu estou associando a minha medicina do trabalho. Veja bem, quando nós temos a sua bancada de trabalho, o seu posto de trabalho não é ergonomicamente perfeito, isso não será nunca, né? Nós nunca vamos conseguir ter uma posição correta na nossa vida, que até hoje nós não sabemos se temos que ficar eretos ou sentados. Eu tenho uma opinião sobre isso, a gente pode conversar. Então, isso é extremamente importante, essa discussão, né? Que eu como nas questões ergonômicas, já defendo que tu tem que ter as duas posições, certo? É lógico que é isso. A coisa mais triste quando eu vejo assim, é obrigatório ter cadeira para sentar. Não, é obrigatório para sentar se realmente tem a maneira de se compensar. Muito bem. Então vamos ver a tua opinião. Sentado e de pé. Qual é o labor mais correto? Trabalhando de pé ou sentado? E ainda numa esteira de produção. Aí tu veja o idioma. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar por partes, assim, ó. Eu vou primeiro no mais fácil, depois o mais difícil, que é o exemplo que tu me deu. Essa coisa de postura é uma coisa muito interessante. Aí o paciente chega assim, Rodrigo, eu tenho dor, vou ter uma postura. Eu tenho uma denominação que um autor, que ele fala assim, ó, não existe postura errada. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu ficar caído, uma postura largada no sofá, ela não é uma postura errada. Se meu corpo permite isso, não é errado. O que ela acontece, ela é uma postura inadequada, se mantida por um tempo, ela vai me trazer prejuízo. O que eu quero dizer com isso? Eu ficar totalmente reto aqui, isso é impossível. É impossível, é utópico. Tu vai ter tanta dor que nem está totalmente largado. Então o segredo
é o que? Não sei se é segredo, mas minimizar riscos, talvez. Não, mas esse não é o segredo, é o que nós temos que fazer. Isso, Pronto. é o que eu falo é nunca ficar muito na mesma posição. Muito bem. Quando a gente está dormindo, que quem está controlando o nosso sistema nervoso autônomo, a gente não dorme na mesma posição. O nosso corpo está sempre mudando. O nosso corpo não gosta de ficar muito tempo na mesma posição. Primeira coisa, porque tu tem acúmulo de toxinas, de catabólicos, porque aquele músculo está trabalhando muito. Então, na verdade... Está com compressão. Perfeito, isso, tem que mudar o ponto. Descansa. Quando eu falo isso para os nossos trabalhadores, eu digo o seguinte: você já viu uma criança de 6, 7 meses dormir? É a coisa mais inteligente que nós temos. A minha Laurinha faz isso sempre, agora já está em um ano. Ela dorme naquela posição e depois, durante a noite, ela gira em todo o berço. Ou seja, a criança faz isso e nós adultos também temos que fazer isso. E a criança mais ainda, porque a criança não tem vícios. Lógico. E aí tu falou em criança, é um ponto que eu trabalho e falo muito na clínica. Tu falou que tem a Laurinha. Tu já reparou como é que ela respira? Sim. Só usando o abdômen, só usando o diafragma, que é o músculo que a gente tem, foi feito para trabalhar 24 horas por dia durante a vida inteira. E qual o problema nosso hoje em dia? A gente não utiliza o diafragma. A pessoa usa muito o quê? Musculatura acessória. E qual o problema? Essa musculatura do trapézio, ela já é solicitada o dia inteiro. Então, às vezes, o fato de tu respirar mal é um fator a mais que, talvez, aquele que fica o dia inteiro trabalhando aqui, respira usando a musculatura de cima, ele tem 2 fatores associados. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, tu vai melhorar um paciente desse ensinando ele a respirar direito. Então, identificar o fator que está predispondo a dor. É isso que a gente tenta fazer. Isso o Pilates faz muito bem. O Pilates é muito bom, porque o Pilates, a primeira coisa que ele trabalha... eu não tenho formação em Pilates, mas conheço, porque eu já fui praticante e tenho vários colegas, então a gente conversa bastante. O Pilates é uma das primeiras coisas que eu acho muito legal do Pilates, que ele dá consciência corporal para as pessoas. O que falta na nossa sociedade, na nossa cultura ocidental aqui, o que é? É consciência corporal. A gente não está acostumado a escutar o corpo, a gente não está acostumado, como é que eu estou a posição? É alguém que vai lá e fala para ti. O Pilates, a primeira coisa, trabalha a consciência corporal. Tu começa a conhecer como é que está teu ajuste. E segundo, trabalha muito o quê? Respiração. E alongamento e estabilização desse centro. Que seria o nosso centro de gravidade, a região do abdômen, né? Então, o Pilates, muitas vezes, o paciente chega para mim na clínica com uma crise de dor. Ou com uma dor crônica de 5, 10, 15, 20 anos. E eu tiro essa dor. Só que para manter isso aí, a melhor forma de manter é o quê? Atividade física. Hoje em dia, que você mostra através de estudos, que a atividade física é fundamental. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. E a atividade física é uma coisa que a gente tem que eu acabo orientando muito. Aí tem que ver esse paciente que você gosta de fazer uma hidroterapia, Pilates ou uma academia. Aí depende do paciente e do que ele está disposto a fazer também, né? Eu preciso voltar, na verdade, nas maiores de todas as patologias do ser humano que trabalha, né? O jovem que trabalha, o adulto que trabalha, o idoso que ainda trabalha, que são as doenças lombares e cervicais, né? Vamos falar um pouco sobre coluna. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos contigo, Rodrigo, para falar realmente das dores crônicas lombares e cervicais. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de usar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Ótica Noal, a nossa experiência é a sua maior garantia. Tradição de 56 anos. A odontologia moderna traz hoje uma rapidez, traz eficiência, fazendo com que aquele paciente que perdeu os seus dentes tenha reposto imediatamente através da utilização de implantes. Esses implantes são fabricados em titânio. O titânio é um material biocompatível, onde o nosso sistema imunológico não produz nenhum tipo de
de anticorpos contra esse material. Neste exemplo que nós estamos vendo aqui na minha mão, quando uma pessoa perdia um dente, o dentista tinha como opção fazer o desgaste de um dente do lado, o desgaste de outro dente do lado e repor esse conjunto através de uma chamada ponte fixa. Hoje não é mais necessário desgastar os dentes vizinhos, se mantém os dentes como eles eram, né, e apenas se coloca um implante de titânio. Este implante de titânio, uma vez colocado, pode receber sobre si uma prótese fixa, parafusada, repondo aquele dente que inicialmente foi perdido sem o preparo dos dentes vizinhos. Essa prótese parafusada, né, tem um parafuso, essa prótese parafusada e pode ser removida, desparafusada a qualquer tempo para qualquer tipo se houve uma fratura, se houve uma lasca da porcelana, pode ser refeito a qualquer tempo, basta tirar, consertar e colocar de novo, né, com um custo extremamente baixo. De certa forma, então, podemos afirmar que a implantodontia ela não apresenta nenhum tipo de rejeição. O termo rejeição estaria aplicado ao fato de nós fabricarmos anticorpos com relação a alguma substância estranha que se coloque no corpo. No implante ósseo integrado isto não acontece. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria. Hoje conversando com o Rodrigo Daronchi, fisioterapeuta. Eu tive que pensar, do Daronchi, eu fiquei me recordando do teu pai, um querido cliente, e que foi, por sinal, eu gostei muito o Daronchi pai, por ter indicado o Rodrigo para conversar aqui com a gente, pela facilidade de conversa, e fomos falando realmente daquilo que a gente gosta, né? Falar em dor. Não que a gente goste de ter dor, mas a gente gosta de aliviar a dor dos outros, né? Agradecendo sempre a Unimed Santa Maria, ao Grupo Pampeiro, Odontologia Lauda, Hospital de Caridade e a Ótica Anual, que são os nossos apoiadores culturais. Eu estava falando no primeiro bloco das dores lombares e das dores cervicais principalmente, mas ficou uma dúvida no primeiro bloco, qual é a melhor maneira de trabalhar, sentado ou de pé? Eu tive uma fiscalização do Ministério do Trabalho, numa empresa nossa, em que um operador de uma máquina, ele ficava de pé para apertar o pedal daquela máquina, né? E houve indicação pelos auditores em que fosse colocado cadeiras para esse indivíduo sentar. É lógico que eu sou contrário a isso, porque ele estava usando a força de gravidade, o seu peso, para alavancar aquela máquina, né? E com isso, se não é o ideal, pelo menos o bom seria que fosse automático, né? Isso seria, se nós estivéssemos no Japão, estivéssemos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, naquela posição seria o ideal. Mas sempre fica sem dúvida, né? O que é mais importante, estar sentado para trabalhar e executar as tarefas ou ficar de pé? É uma dúvida artrose. Uma dúvida muito importante. Teve discussões médicas importantes disso, com fisioterapeutas, ortopedistas, né? Quantas horas tem que ficar de pé, por quantos minutos tem que ficar sentado? Eu sempre digo o seguinte, o bom senso é a melhor coisa que nós temos que ter. O corpo diz, teu corpo sinaliza o que é melhor para ti. Mas para o fisioterapeuta, trabalha com dor, o que é melhor? Aí, primeira coisa, é uma pergunta ampla, mas primeiro voltando ao caso que tu falou ali dessa empresa, realmente aí tem que se avaliar quadro a quadro. Nesse quadro especificamente, realmente tu tem que usar
a mecânica a teu favor. Se ele vai ter que fazer força, se ele puder usar a força do corpo inteiro, usando a gravidade a seu favor e usando todo o peso do corpo para facilitar e empurrar essa alavanca, o desgaste dele no final do dia, com certeza. Isso é pensando como funciona o corpo. Isso é a mesma coisa eu querer empurrar uma pedra só com os braços e querer empurrar com o corpo inteiro. É que às vezes quem faz, executa as tarefas que deveriam ser de fiscalização, muitas vezes não são da área de saúde, né? Então a gente... Como várias coisas no Brasil, né? Nem todo mundo deveria estar naquela função. Tá, mas tudo bem. Aí eu não vou, senão eu vou ficar até amanhã conversando. Essa coisa de posição, vou dizer, o utópico, assim. Tu já deve ter ouvido falar, ou tu orientou alguém, eu já ia falar, tu tá viajando de carro, o ideal é a cada meia hora, uma hora tu parar. O ideal seria isso, mas quem é que vai fazer isso? Rodrigo, tu faz isso sempre? Não, mas aí já começa a pergunta. Tu falou assim, cada meia hora, uma hora, 2 horas tem que parar. Olha só, você está dando uma viagem aqui a Porto Alegre, no tempo que nós fazíamos em 3 horas e meia. Não faz mais. Que agora com a buraqueira que tem na estrada e mais o trânsito, a gente demora 4, 5 horas. Agora a gente tem que começar a parar na metade mesmo. Agora já está ficando... Bom, e já estamos... Tu mesmo disse assim, meia hora, 1 hora, 2 horas tem que parar. Qual é a hora que tem que parar? Aí que tá. Aí foi o que tu falou antes. Cada um é diferente do outro. Eu com 28 anos, eu não vou ter necessidade de parar cada meia hora. Um paciente que tem Tu não vai me dizer agora que eu tenho 60, vou ter que parar meia hora, não, por favor. Não. A idade não é um fator, mas principalmente... Mas é também, né? É um fator, mas principalmente o momento de saúde atual do paciente. O paciente que está com um problema um pouco mais agudo, de uma lombar, por exemplo, para ele ficar 2 horas numa posição vai ser muito ruim, pode piorar os sintomas. Então talvez ele tenha que fazer mais pausas. O que eu posso dizer assim da posição? O que eu sempre falo, evitar ficar muito na mesma posição. O que eu vejo, por exemplo, o mal moderno hoje em dia, a gente está cada vez muito tempo sentado. Eu nunca esqueço quando surgiu o computador, eu fiquei pensando, agora vão piorar muito a postura, porque a gente chega em casa e fica no computador. Hoje em dia eu sinto falta do computador, sabe por quê? Porque hoje em dia a tecnologia, primeiro veio notebook, aí tu já ficava no teu quarto com a cabeça, com a cervical flexionada, que isso gera uma tensão muito grande a nível de disco, de ligamento. E agora os smartphones, pior ainda. E aí que tá o problema. Hoje em dia a gente está criando o quê? Uma geração que vai ter muito problema. Se tu for ver estatisticamente, o maior de dores é a lombar. Sim. Mas daqui a um tempo, qual vai ser? Vai ser cervical. Porque tu vai no shopping, vai em algum lugar, o que tu vê essa gurizada, tudo isso, adolescentes, crianças... O problema não é agora que eles estão com 15, 16 anos. Tu imagina tu fazer isso durante muito tempo. As patologias não aparecem do dia para a noite. É dia e dia de sobrecarga, chega um ponto que tu machuca mais o tecido que ele consegue se repor. Portanto, os fisioterapeutas que fazem a especialidade de osteopatia terão muitos clientes cada vez mais. Infelizmente. Isso deveria começar, é o que eu falo. Isso é interessante, agora me fez lembrar uma reportagem que eu vi esses tempos em algumas universidades dos Estados Unidos, que estão se colocando bancadas dentro da sala de aula, para evitar que o aluno fique a manhã inteira sentado. Então, volta e meia, eles fazem alguns alunos ficarem de pé para modificar um pouco isso aí, porque o problema é tu ficar muito tempo na mesma posição. O que eu faço no meu dia a dia? Eu evito ficar muito na mesma posição. É muito interessante isso. Não, mas aí é pela tua profissão. Na verdade, é uma profissão do fisioterapeuta, quer queira, quer não, ele está se movimenta. O médico também, a minha especialidade também caminha. Mas tem os digitadores, por exemplo, esses nós temos que incentivá-los a levantar. Com certeza. E aí outra coisa que por isso que eu falei que cada caso a gente tem que ver o que pode melhorar. Um paciente que talvez que trabalhe no escritório e ele não possa se levantar a cada 1 hora, por exemplo, a cada 1h30, a gente vai ter que tentar melhorar a ergonomia dele. Sim. Ou que ele faça alguma coisa sentado, tente melhorar a posição. Mas via de regra, se eu pudesse dar um conselho, estourando assim, evitar ficar mais que 1h30 na mesma posição. Isso para todo mundo. Um exemplo que todo mundo já deve ter acontecido, Beltrão. Isso acontece comigo, isso é interessante, o paciente tem curiosidade de saber se eu tenho dor. Isso é incrível. O paciente tem curiosidade de saber, tu tem dor, Rodrigo? Tu sabe quando eu tenho dor? Durante a semana eu não tenho dor nenhuma porque eu estou sempre me movimentando. Final de semana. Porque às vezes eu fico o quê? Tu vai pegar um filme, tu fica olhando o filme, ou tu fica muito tempo na mesma posição. Ou tu fica dormindo até mais tarde, tu fica muito mais tempo na cama. Isso é verdadeiro. No momento que tu está com o paciente, que o paciente está com dor intensa, que tu está tratando, tu está preocupado com ele, tu não sente a tua dor. Não. Então vamos lá, tu está querendo dizer que também tem dor que tem um cunho psiquiátrico, não de doença,
mas mental muito grande em cima disso. Já quando tu falou disso aí, isso é interessante, isso é uma coisa que eu pego muito na clínica. O paciente chega para mim, Rodrigo, eu fico até, eles têm vergonha às vezes de falar, as pessoas acham que a minha dor é emocional. E eu falo assim, a dor não é emocional, a dor é um sintoma que a gente mesmo tinha falado, e quem sente a dor é o sistema nervoso autônomo. Só que quando o paciente está estressado, e isso é uma coisa que eu gosto, é um tema que eu gosto muito de abordar na clínica, e é uma coisa que eu gosto de estudar muito. Aí eu vou ter que voltar um pouquinho na história. Não sei se tu me permite. Vamos lá. Eu se deixar, eu vou... Olha, eu gosto muito dessa parte. Qual é o instinto mais intrínseco do ser humano? Nosso instinto mais primitivo? Sobrevivência, tá? É o nosso instinto mais primitivo. Se tu for parar e pensar tantos mil anos atrás, qual a única prioridade do ser humano? Sobreviver. Seja contra um predador, seja para caçar. O nosso sistema nervoso... Defesa e ataque. Então, o nosso sistema nervoso chamou um mecanismo chamado estresse. Toda vez que o nosso sistema nervoso é estressado, ele ativa um mecanismo chamado luta ou fuga, que ele tem duas vias principais de ação. A primeira é o sistema nervoso, que entra simpático e parasimpático. Que o simpático ele faz o quê? Uma liberação de adrenalina e noradrenalina, que faz o quê? Que aumenta teu tônus muscular para te preparar ou para lutar ou para fugir. Isso em torno dura de 7 a 10 segundos, essa liberação adrenal específica. Depois tem outro eixo, que é um eixo um pouquinho mais complicado, que entra hipotálamo, hipófise, sistema adrenal, que libera o quê? Vários outros hormônios, entre eles o cortisol, que a gente pode até comentar um pouquinho mais, que aí atrapalha desde o sono, que diminui a melatonina, que aí é um pouquinho mais complexo, isso a gente tem que orientar o paciente também, porque às vezes o sono ruim vai predispor a dor musculoesquelética. O que eu quero dizer com isso? Que o estresse, na verdade, ele é bom. O estresse, ele talvez foi o que fez a gente chegar aqui como espécie. Só que qual o problema? Não, tudo bem, não pode ser estresse demais também, né? Aí que tá, é a dosagem das coisas. Aí que tá o padrão, que eu vou dar o exemplo assim, ó. Se o pessoal que está em casa fizer um teste bem simples, vocês fechem os olhos e pensem na comida que vocês mais gostem, vocês vão ver que vai salivar. Porque o nosso sistema nervoso ele não sabe identificar o que é real e o que não é real. Então, toda vez que está sobre estresse no dia a dia, seja com o chefe... Você está falando em salivar, nós estamos gravando aqui quase às 8 horas da noite, começa a falar em salivar, vou começar a salivar aqui também. Eu também já estou um pouquinho. O que acontece? Então, toda vez que está sobre estresse, o que o nosso sistema nervoso pensa? Ele pensa, tem alguém ou alguma coisa pondo em risco a minha sobrevivência. O que ele faz? Ele aumenta o tônus muscular. Para defender. Exatamente. E as pessoas hoje em dia passam o quê? Sobre estresse. Esse que é o problema. O estresse ele é bom, só que o problema é as pessoas hoje em dia passam. Conta para pagar, filho. Hoje em dia a tecnologia não faz a gente desligar nunca. A gente está sempre conectado, sempre ligado. Se tu for parar para pensar, eu lembro que na minha época de colégio, e se botar mais um pouco tempo atrás, quando tu ia viajar, ficavam te ligando minuto a minuto? Não, porque tu tinha que ir no orelhão ligar. Hoje, tudo mudou. Rodrigo, quando eu vim para Santa Maria... Eu tive uma viagem de quase um dia inteiro, porque tinha que ir a Farroupilha, de Farroupilha a Santa Cruz a Santa Maria, 4 ônibus. As pobres da minha mãe mandavam uma carta a cada 15 dias, era essa maneira que a gente tinha para se comunicar. Né? Hoje é tudo instantâneo, realmente tu tem toda a razão, mas o nível de estresse que isso dá é muito grande. É muito grande. Né? É muito grande, realmente, tu tem toda a razão. E isso leva ao paciente sentir dores musculares. Importante tu dizer isso, não é só o trabalho que leva... Lógico que no trabalho, muitas vezes, não é só a ação que ele está fazendo, é o conjunto de coisas que podem predispor a ter dor. Por exemplo, uma chefia que seja de uma maneira de agir com seu subordinado de forma equivocada. Perfeito. Como tu explica a dor numa chefia, e isso é verdadeiro, a chefia está de uma forma equivocada, trabalhando com o seu subordinado de uma maneira rude, sem diálogo, e esses funcionários deles todos começam a sentir dor. Isso eu tenho trabalhos lidos, estudados e feitos aqui em Santa Maria sobre isso. Como é que lidar com a chefia? Não, isso é outra história. Aí é falar para o dono, ó, demita o teu chefe daquele setor, que vai diminuir o absenteísmo. Tá? Olha, pode ter certeza, os teus funcionários daquele setor, todos estão se queixando de dor. Mas não é que são vagabundos, tem algum problema não. É que elimina o teu chefe que melhora a situação lá. Isso é verdadeiro. Mas como é que funciona esse mecanismo então? Do estresse, na verdade, porque eu vou dar um exemplo assim.
Quando a gente está estressado, a gente tem liberação. Isso que é interessante, as pessoas falam do estresse, mas o estresse gera uma alteração química no corpo. Isso repercute a nível, principalmente, sistema muscular. Toda vez que a gente está estressado... Mas não esquelético. Muscular. A gente tem um aumento do tônus muscular. Tu aumenta o tônus muscular, o músculo fica mais rígido. Só que qual o problema? Se tu já vai fazer uma atividade que tu vai ter que fazer muitas vezes ela, e o teu músculo já sai fadigado, já sai cansado, já sai com aumento de tônus, a tua chance de ter uma dor no final do dia ou uma fadiga precoce é muito maior. Se é a mesma coisa que eu joguei em futebol, meu trem. E aí eu terminei de jogar um futebol, tinha me convidado, Rodrigo, vamos jogar outro futebol agora. A minha chance de sair exausto no final do dia é muito maior, porque eu já saí cansado. Então, realmente, o estresse, ele traz uma alteração química e fisiológica no paciente. Eu sempre dou a seguinte explicação para os nossos trabalhadores dentro das empresas. Se tu está chegando dentro da tua empresa, ao chegar tu já está tenso, tá? Você não está relaxado, você não está feliz em trabalhar lá dentro. Tá? É por certo que no fim da sua jornada de trabalho você vai ter dor. Tá? Em pouco tempo você vai ir procurar um médico para tomar medicação, anti-inflamatório, relaxante e outras coisas mais. Tá? Lá pelas tantas, infelizmente, faz uma tomografia, aparece lá uma alteração da coluna e pronto, lá na cabeça dele, bom, eu tô com hérnia de disco, eu não posso mais trabalhar, eu quero ir para o benefício do INSS, aí briga com o auditor do INSS, porque o auditor do INSS faz o diagnóstico dizendo isso não tem problema nenhum, e muitas vezes vai até a cirurgia sem a necessidade maior, que a necessidade dele era atenção no trabalho. Isso que tu falou é uma coisa extremamente interessante. Isso é da nossa cultura. É muito comum o paciente chega lá na clínica, no consultório, com a sacolinha de exame. É normal, porque a gente falou que é o caminho inverso. E ele chega assim, porque às vezes às vezes como ele tem dor, se ele fala que tem uma artrose, uma hernia de disco, isso é justificativa que ele tem para os outros, para a dor dele. Só que às vezes o paciente se agarra nessa patologia e acha que ela causa tudo. E aí gera o problema que a gente falou, problema emocional também. Que às vezes o paciente se agarra naquela patologia, só que provavelmente uma osteoartrose não surgiu do dia para a noite. Ele já tinha provavelmente antes. Então, na verdade, a gente vê na clínica vários pacientes que têm hernia de disco, osteoartrose, que têm vida normal. Depois que tu consegue melhorar a parte articular, melhorar a mecânica muscular, ele fazia uma atividade física, um reforço. Às vezes o paciente tem que cuidar da alimentação, porque às vezes pode estar desregrada, aí tem que encaminhar para um profissional qualificado. Quando eu falo em alimentação desregrada, isso é 99% da população, né? Isso é verdadeiro, né? Infelizmente. Bom, pode ser infelizmente, mas é. Por causa da vida atual que a gente leva hoje em dia, né? Mas quando você diz assim, a minha máquina para tratar os meus pacientes é a minha mão. Muito interessante isso, da forma... mas não é só a mão, na verdade tu tem que ter lá o conhecimento, tu tem que ter... Não, eu estou falando nisso porque muitas vezes existia no passado pessoas que tinham dom da massagem, não massoterapeuta, mas faziam massagens por aí, mas sem o conhecimento técnico, sem saber de que estavam fazendo, qual é a musculatura, qual é o nervo e o porquê que estavam fazendo. E muitas vezes com bom resultado, hein? Com certeza. Muitas vezes com excelentes resultados. Mas eu quero te dizer assim, você trabalha só com a mão. Interessante isso, né? Você vai no ponto da dor e a partir daí você faz o estudo do ser humano ou faz estudo do ser humano para depois ir ao ponto da dor? Isso foi interessante. Eu vou te dar um exemplo clínico para tu ter uma ideia. Isso. Tá? Tu imagina Só nós dois estamos conversando, ninguém está ouvindo isso, entendeu? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo assim, isso é interessante. Tu falou, se eu toco na dor. Eu faço muita analogia na clínica para o paciente entender. A dor, dificilmente eu vou tocar direto na dor. Sabe quando vai comer um risoto, um carreteiro quente? Tu começa comendo pelo centro ou pelas beiradas? Isso. Pelas beiradas. Então, normalmente, eu nunca vou direto ao local da dor. Se está doendo ali, normalmente ali é o local que está em sobrecarga. Tem uma frase de uma fisioterapeuta, se não me engano, em inglês, que ela fala assim, e outros autores já devem ter usado, que quem normalmente grita é a vítima e não o criminoso. O que eu quero dizer com isso? Aí que eu vou entrar no meu exemplo clínico. Imagina eu, Rodrigo, jogando futebol, torci meu tornozelo. E fiquei mancando um certo tempo ali.
Só que nesse entorse que eu posso ter tido, eu posso ter criado um bloqueio na minha articulação que se chama talo crural, que é a articulação que mexe o tornozelo. Para a gente caminhar, a gente tem que ter em torno de 15 graus de dorsiflexão, que é o movimento para cima do pé. Só quando tu tem uma alteração, um trauma, muitas vezes tu tem uma perda da mobilidade. O paciente, ele vai lá, reabilitou, não fez tratamento nenhum, a natureza vai cuidar na maioria dos casos. O nosso corpo tem essa capacidade, ele que cura. Só que às vezes tu cria uma perda de 4 graus de amplitude. O que acontece? O paciente muitas vezes não vai claudicar, que seria o quê? Seria mancar. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a flexionar um pouquinho o joelho. Na hora de fazer o movimento do tornozelo, ele rouba com o joelho. E aí tu começa a roubar um pouquinho o joelho. Só no momento que tu dobra um pouquinho o joelho, o teu quadril vai ter que bascular um pouquinho. Isso não tem problema, porque o nosso corpo se adapta. Só que tu for parar a pensar, isso é interessante. A gente dá em torno de 5.000 passos por dia. 5.000, em média. Isso varia muito. 2.500 em cada perna. Tu imagina um microtrauma, todo dia repetitivo. Então, o que eu quero falar é que muitas vezes um paciente chega para mim com uma dor lombar e a causa pode ter sido o entorse que ele teve. Aí eu vou fazer testes, vou ver lá, olha, teu tornozelo está alterado. Aí a gente vai mexer no tornozelo, mexer no quadril, vai mexendo. Daí vai chegar onde? Na lombar. Mas como também a verdade pode ser o contrário. Ele pode ter tido uma dor lombar, ficou muito tempo andando curvado, forçou o joelho. Então, na verdade, uma dor ela pode ter N causas. E o que a gente vai tentar buscar é onde estão as alterações. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente caminha, a gente não tem movimento dos ombros e da cintura escapular, se chama dissociação de cintura. Então, às vezes, o paciente que pode ter uma alteração numa lombar, isso é muito comum, depois de anos, ele pode ter uma dor nos ombros. Porque se ele para de mexer o quadril, ele vai ter que compensar com o ombro. E aí o que a gente vai fazer é investigar. Vou dar um exemplo mais prático. O paciente chega para mim com dor na clínica no joelho. O que eu vou olhar nesse paciente? Desde movimento cervical, movimento de cintura escapular, movimento de cintura pélvica, quadril, como é que está movimentando joelho e pé. Então, independente da dor que tu tenha para mim, eu vou ter que olhar o teu corpo como um todo. É isso que a osteopatia olha. É olhar o teu corpo inteiro, não simplesmente a tua região da queixa, entendeu? Muitas vezes uma dor na cervical pode ter iniciado no pé. E se tu não resolver aquela goteira que eu dei o exemplo lá no início, ela vai estar sempre retornando. Muito bem, é exatamente isso que todo profissional de saúde, não apenas a tua especialidade, mas um médico deve agir dessa forma. Nós todos da área de saúde tivemos que agir dessa forma. Parece muito mais fácil agir simplesmente daquela patologia que o sintoma está se apresentando, mas pelo contrário, nós temos que agir no corpo inteiro. Claro que muitas vezes planos de saúde, sistema único de saúde, essas coisas todas como tem hoje, está como muito difícil de fazer uma verdadeira medicina, uma verdadeira fisioterapia. Muitas vezes é mais fácil colocar o paciente lá na máquina para fazer fisioterapia sem grandes avaliações. Não estou criticando o uso de máquina, muito pelo contrário. Voltamos a dizer, né? Os equipamentos são necessários, são válidos e devem ser usados. Né? E também nós estamos aqui para criticar o próprio Sistema Único de Saúde, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, enfim, o termo é esse, pelas parcas condições que dão para os funcionários que são trabalhadores da saúde executar suas tarefas. Nós vamos no intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Até em casos mais severos, hoje a odontologia nos proporciona a solução. Pegando um caso no atentado total, ou até mesmo um usuário já de próteses removíveis totais, a gente tem a possibilidade de tratamento, né, a partir de um exame clínico inicial, de radiografias, de conseguir, então, com a instalação dos implantes, né, e entabular o tratamento de forma fixa, né, sendo que o paciente irá ter novamente a sua dentição fixa, né, tirando todos aqueles senões da prótese removível, como a gente pode ver nas fotografias finais desse tratamento. Um usuário de prótese total veio em busca de um tratamento para retomar
a sua segurança. Frente a um caso que nós reabilitamos, a gente devolveu então ao paciente todas aquelas mazelas que ele vinha trazendo com as suas próteses antigas. Então a gente restabeleceu a sua estética, sua autoestima e com certeza a sua segurança. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Noal, a nossa experiência é a sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. Agradecendo sempre a Unimed Santa Maria, Hospital Astrogildo de Azevedo, a Pampeiro, Ótica Noal e a Odontologia Lauda por serem os nossos apoiadores culturais aqui da TV Santa Maria. Hoje conversando com o Rodrigo Daronchi, fisioterapeuta. Nós falamos os dois blocos, na verdade nós não estamos seguindo uma linha de raciocínio. Aquilo que vem nós estamos conversando. Está muito interessante isso, né, Rodrigo? Eu acho que os telespectadores que estão acompanhando realmente estão gostando dessa forma de entrevista. Quando você fala em dores lombares e dores cervicais, existe estudos, tá, em que são as patologias que mais originam absenteísmo nas empresas. Tá? E muitas vezes as empresas colocam como uma obrigatoriedade a ginástica laboral. Eu, por experiência, digo o seguinte: ginástica laboral bem feita, com profissionais qualificados, vale a pena. Mas quando não é dessa forma, em vez de ajudar, atrapalha. Não sei o que tu pensa. Aí tu entrou numa coisa que é interessante. É boa e complicada ao mesmo tempo. Eu partilho da opinião que tu falou. Porque muitas vezes o profissional que está ali, às vezes ele pode até ser muito capacitado. Só que às vezes, eu não sei como é que funciona, mas... Começou a ginástica laboral, veio do Japão. Na verdade, eles que criaram isso. Mas é uma cultura completamente diferente da nossa, entendeu? Lá vai o dono da empresa até o servente mais humilde, todos eles acompanham a ginástica laboral, fazem todos os exercícios necessários, mas aqui é muito difícil de fazer as coisas funcionar. E isso que tu falou, aí entra naquilo que a gente falou da nossa cultura. Se tu vai lá na China, por exemplo, no Japão, às vezes tem praça lá, tu vai ver o pessoal praticando, eles têm essa cultura de conhecer o corpo, de escutar o corpo, conhecer um pouco mais o corpo. E aqui o grande problema, às vezes tu tem um profissional que está ali, e pode ser muito capacitado, às vezes está um grupo sei lá, de 20, 30, eu não sei como é que funciona, depende de cada empresa, acredito. E às vezes tu pode orientar o alongamento, só que tu não tem como ver a força que aquele paciente está fazendo. Se ele botar uma força excessiva no músculo que já está muito contraturado e ele faz uma força muito rápida, isso às vezes pode piorar a dor. Eu já tive casos de pacientes, infelizmente, que já tiveram dor e eu acredito que um dos fatores que predispôs a alteração foi a ginástica laboral. Falei, parece que depois que eu fiz ali eu fiquei muito mais dolorido. Mas por quê? Provavelmente ele já estava tenso. E aí ele fez um movimento muito brusco, né? Rodrigo, você falou uma coisa no bloco anterior importante. O corpo humano é para se mexer. Ponto. Perfeito. Tá? Nós não podemos ficar parados. E aí, muitas vezes, nós terminamos indo nas academias. Tá? Academias onde tem 40, 50, 60 alunos, ou 30, ou 20, com um professor, um educador físico, muitas vezes, né? E começa a se fazer ginástica, levantamento de peso e outros equipamentos, tá? Sem um acompanhamento realmente necessário. Tá?
E aí, muitas vezes, a ginástica, né, o exercício físico na academia, em vez de ajudar, está atrapalhando esse indivíduo. Tu já teve paciente que foi te procurar por causa da academia? Olha, é um assunto um pouco complicado, mas que eu... Não, é complicado porque você não quer dizer a verdade. Não. Se já chegaram. Porque eu vou dizer assim, com certeza, aí a gente entra no modelo que a gente vive. Infelizmente, não tem como educador físico coordenar todo mundo. E não é todo mundo que tem condições financeiras de pagar um personal trainer para ficar ali. O ideal seria o quê? O tópico seria todo mundo tivesse seu personal, que estivesse acompanhando, cuidando ali. Porque, infelizmente... Não, eu vejo assim, como eu participo de academias faz tempo, que eu não vou, mas tudo bem, né? O pessoal que está indo lá não é, às vezes, para o exercício físico, para conservar a sua saúde, mas é mais para ter massa muscular, para ter musculatura, principalmente quando é jovem, muitas vezes até tomando anabolizante em cima, né? Então, essa é a preocupação que eu tenho. Entende? Essa preocupação como fisioterapeuta, se esses jovens que estão lá bombando, esse é o termo que usam, né? Bombando para poder ter musculatura, terminam tendo osteopatias que vão procurar o Rodrigo por causa exatamente do exercício físico. O que eu falo, teoricamente, quanto mais tu exigir do teu corpo, maior a chance de lesão tu vai ter. Isso é fatores de risco. Quanto mais tu forçar e se não tiver orientado, aí é prato cheio. Aí a chance de tu ter uma sobrecarga articular ou muscular ou até uma patologia degenerativa fica acelerada. Isso é com certeza. Então, sobrecarga, o exemplo que eu sempre dou, excesso faz mal, mas excesso de menos é tão ruim quanto. O segredo é a gente achar o equilíbrio para tudo. Só que o equilíbrio teu é diferente meu, que é diferente do meu pai, diferente de qualquer outra pessoa. Mas, infelizmente, voltando ao tempo que tu falou da academia, é que tu não consegue ter individualizado. E quando tu não consegue ter um atendimento individualizado, tu perde um pouco de qualidade. Perdendo qualidade, tu tem um risco maior, não quer dizer que tu vai ter, mas tu tem um risco maior de ter alteração. Eu gosto de fazer, agora tu falou, eu faço muita analogia, eu já falei isso algumas vezes, eu me repito muitas vezes no meu dia a dia. Se é assim, tu vai ter Lério ou Dort da língua. Então, olha, mestre. Então, aí. Eu gosto de fazer um exemplo. Eu falo muito, por isso que eu estou sempre tomando água. Uma orientação que eu falo muito é tomar água para os pacientes. Imagina nós dois vamos fazer uma viagem para Porto Alegre. Só uma pergunta. Tá. Eu me empolgo falando. Quando você está fazendo lá a atuação manual, né? Vamos dizer, numa escápula de um paciente lá que está com dor, você continua falando bastante, todo instante, ou deixa ele mais relaxado? Depende do perfil do paciente. Muito bem. Vou ter paciente que tu tem que respeitar. Eu sou falante por natureza. Sim. Eu começo tímido, mas depois começo a falar, eu não paro mais. Eles têm que Rodrigo, para um pouco de falar. Mas a experiência vai dando pra gente, vai dando um pouco de cancha, que a gente fala, não adianta, isso é interessante. A vivência vai mostrando. Tem pacientes que às vezes aquele momento da sessão é o momento que ele tá ali para fugir. Claro. Às vezes o que ele quer é só relaxar, ele quer que tire a atenção, ele não quer que tu fique... Ele quer conseguir relaxar, que não consegue no trabalho, não consegue, ele tem problema em casa, vamos lá, vamos ser sinceros nesse momento. Exatamente. Está com tensão no relacionamento, no emprego, está com problema na família, tem problema com o filho, está mal de grana, que isso dá uma tensão danada, né? Aí ele vai procurar o Rodrigo, muitas vezes ele quer ficar relaxando lá com o Rodrigo sem muito papo. Na verdade é isso, ele está lá para relaxar. Isso, tem como é difícil isso? Muito difícil, porque a gente está sempre sobre aquele estresse, aquilo que a gente conversou nos blocos anteriores. Isso é interessante, que a gente pode agir sobre várias vias. Então tem pacientes que gostam de conversar, tem paciente que às vezes, o que eu vejo agora voltando, às vezes o meu raciocínio está sempre a 200 por hora. O que eu vejo hoje em dia, às vezes, e eu coloco isso meus colegas, e a área de saúde em geral, e não só a de saúde. Muitas vezes o paciente, quando vai no consultório, ele está muitas vezes fragilizado, porque ele tem aquela patologia. E às vezes o que eu vejo falta é explicar para o paciente o que ele tem. Às vezes fala, tu tem uma artrose do joelho, tchau. O paciente tem que... Ele sai às vezes mais assustado que entrou do consultório. E aí ele chega no meu consultório às vezes chorando já. E fala, calma, vamos ver, não é assim. Não é tudo que tem que ser operado, não é tudo também.
tem que avaliar caso a caso. É a mesma coisa que o médico, o cirurgião diz, não tem problema, isso é só um tumorzinho que tu tem. Você não falou o tipo de tumor, não disse se é um tumor benigno. Não, pode ficar tranquilo, é só um tumor que tu tem aí, isso vai nós vamos operar, vai ficar bom. Não, é lógico que isso não dá para ser feito casos dessa e casos, forma, né? Eles têm que avaliar especificamente. Me desculpa, eu me raciocínio assim, eu me perdi. Eu vou voltar porque eu tinha falado antes do exemplo de probabilidade, tá? Se tu quiser fazer outra pergunta, pode me interromper. Imagina, voltando à viagem de Porto Alegre que a gente ia fazer. Imagina nós dois vamos viajar a Porto Alegre, tá? Tu, um cara consciente, pai de família e tudo mais, tu vai com o teu carro 80 por hora. 80 lá, respeitando a sinalização, tá? Eu, gurizão, ainda já não sou tão gurizão, mas ainda posso dizer que sou jovem. Vou a 160 por hora. Não estou dizendo que eu vou, por favor, mas estou dizendo que eu vou a 160, 180. Quer dizer que se eu estou a 180, 160, eu vou me acidentar? Não. E tu que tu está a 80, quer dizer que tu não vai se acidentar? Posso. Não. Mas isso posso. É probabilidade. Então, o que eu sempre falo na clínica, a gente trabalha com probabilidades. Quer dizer aquele paciente que não tem... quer dizer que eu posso estar indo a 80 e tá vindo lá o Rodrigo a 160 perfeito, do outro lado. Também. E numa ultrapassagem devida e vai bater em mim. Então, muitas vezes não adianta. E tu pode ter o celular 80 também. E aí pode dar problema. Então, a analogia que eu gosto de fazer na clínica não é porque o paciente tem uma postura ruim que ele vai ter dor. Mas tu tem uma postura que não é tão adequada, tu tem uma... A chance, a probabilidade. Exatamente. Porque o teu corpo é diferente do meu. Então tem pessoas, é legal isso que acontece sempre aquele paciente, Rodrigo, mas eu tive o meu avô, e aí que eu vejo o problema da área talvez que as pessoas se agarrem nisso. Mas o meu avô fez isso até os 90 anos, meu avô fumou até os 80 anos, 100 anos, e nunca aconteceu nada. Eu falo, sempre tem as exceções. É a probabilidade da patologia. É probabilidade, é o que eu falo. Então não é porque tu tem uma postura boa, tu faz atividade física, tu tem uma boa alimentação, tu não vai ter dor. Tu tem um risco menor, mas não quer dizer que tu vai ter dor. Até porque, Rodrigo, no sentido de dor, muitas vezes uma amputação do membro inferior, que é o mais comum, o paciente continua referindo dor. Perfeito. Puxa, tá me doendo o pé. Só que ele não tem mais o pé. Sim, não tem nervo nenhum mais lá. Não tem mais nervo, não tem mais osso, não tem mais músculo. E aí é a questão, por que ele tem essa dor? E aí é interessante, tu falou. O que a gente fala se chama dor, você vai ver no literatura, chama dor fantasma. Como assim dor fantasma, Rodrigo? A gente tem que imaginar que quem sente tudo é nosso sistema nervoso. Cada região do cérebro está responsável por uma parte do corpo. Se o paciente sofreu muito tempo por dor, a dor às vezes ela fica, que a gente chama corticalizada no nosso sistema nervoso. O teu cérebro interpreta que aquela região tem dor. E por mais que tu não tenha o membro, o teu cérebro gravou que tu tem dor ali. E aí, esse é um paciente difícil de tratar. Difícil de tratar. E aí tu entrou uma parte que... E aí vem os infortúnios da cirurgia, muitas vezes de coluna, e outros tipos de cirurgias, em que a cirurgia foi perfeita. Perfeita. Não tem defeito nenhum a cirurgia. E o paciente continua indo lá no seu neurologista, doutor, não aguento de tanta dor. Isso, porque quem sente a dor é o nosso cérebro. Então, às vezes, a grande dificuldade é que tu pega pacientes crônicos, que a dor a gente fala está corticalizada. Então, o que a gente tenta fazer, muitas vezes, é modificar a informação que vai para o teu cérebro. Num paciente que tem os dois membros é fácil. Mas, aí tem uma técnica bem interessante, que não é da área que eu trabalho, mas já usei na clínica, se chama mangética espelhada. O que tu faz? Quando a gente se olha no espelho, o que a gente faz? A gente não vê a imagem invertida. Então, um paciente que tem dor fantasma numa perna, tu trabalha ele no espelho com a perna boa. Porque quando ele olhar a perna boa, ele vai ver a perna operada, a perna que não tem. E o que tu faz? Tu engana teu sistema nervoso. Então, hoje em dia tem estudos que mostram, tu fazendo um trabalho no espelho, enganando o sistema nervoso, tu cria novas conexões no cérebro. Vai ser um trabalho... longo prazo. Mas é o que... Então, não é, até esse paciente... tu consegue ajudar com uma técnica específica. Então isso é bem interessante. Não é uma área que eu trabalho, mas na clínica eu já usei em alguns casos para paciente, ensinei a fazer diariamente. Isso se usa muito em paciente paraplégico, hemiplégico. Porque tu vai fazer o quê? Porque a lesão dele não está no cotovelo, não está no punho. Está onde? Está lá. Ele teve regiões, células que foram mortas. O que a gente tenta fazer? Criar novas conexões. Mas se eu ficar mexendo aqui, eu vou evitar uma fibrose, uma alteração. Isso é outra coisa. Isso, só que a gente consegue melhorar isso fazendo o quê?
trabalhando o lado bom no espelho. Isso aí tem protocolos para fazer isso, não é simplesmente eu ficar na frente do espelho mexendo o braço, não. Tem todo um protocolo. Mas isso que tu falou é interessante, porque quem sente tudo é a nossa cabeça, não tem. Eu acho que a fisioterapia, na verdade, ela está cada vez mais se apresentando em especialidades, né? Isso eu acho que é importante, não tem nem dúvida, né? Porque assim como a medicina, hoje nós temos os nossos clínicos, estupendos clínicos, devíamos ter uns mais clínicos e capazes, né? Mas é tão difícil tratar tudo que realmente as especialidades se colocam. Nos assusta muito realmente a dor, assusta a quem está nos assistindo agora, que ficou aqui nesse momento conosco, porque a dor, principalmente quando a dor é intensa, né? Ela é extremamente interessante ser estudada e diagnosticada corretamente, porque temos algumas coisas importantes. Na presença de duas dores, vamos dizer, nós temos uma dor no ombro e uma dor no joelho. Qual é que vai ser apresentada ao paciente? As duas dores, mas na verdade ele vai pensar na dor mais intensa, né? E esquece da outra dor, e que na verdade essa outra dor também teria que ser manipulada e ser tratada, né? Portanto, a gente vê isso no dia a dia, os equívocos que muitas vezes os diagnósticos ocorrem exatamente por tu pensar só na dor mais importante. Isso que tu falou é interessante. Eu vou dar um exemplo que acontece e muita gente já deve ter passado isso. Sei lá, tu teve uma dor no joelho por um motivo ou por outro, caiu, sobrecarregou, sei lá, foi fazer uma caminhada aí, às vezes o paciente está parado o ano inteiro, vai querer caminhar e ficar com uma dor. Aí ele começa a ter dor no joelho, aí ele começa a mancar. Automaticamente o nosso sistema nervoso quer sempre fugir da dor. Então tem dor num lado, o que tu vai fazer? Descarregar o peso para o outro lado. Claro. E aí quando vê de 2, 3 meses depois, ele começa a ter dor aonde? Do outro lado. Porque, só que o fator inicial foi o quê? A dor do lado contrário. Então é isso que eu falo, que isso que tu falou é interessantíssimo. O nosso corpo sempre vai trabalhar com prioridades. Mas às vezes, se tu descarregar o peso só para um lado, tu vai sempre sobrecarregar esse lado. Então, na verdade, muita gente tem que tentar fazer o quê? Porque eu sempre brinco com os pacientes, fazer a geometria. A gente tem que ver onde está alterado no corpo e tentar distribuir essas cargas. É basicamente assim, bem grosso modo, é isso aí. A geometria. Geometria do corpo humano. Muito bem, estou conversando hoje um papo legal. Realmente foi uma hora de instrução, a mim também, do Rodrigo Daronchi, fisioterapeuta aqui na cidade. Nós terminamos o nosso programa hoje, agradecendo sempre a Unimed, a Pampeiro, a Odontologia Lauda, o Hospital Astrologia de Azevedo e a Ótica Anual, que são os nossos apoiadores. E convidá-los a estar sempre conosco aqui na TV Santa Maria, canal 19.